Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, verso 6 e verso 7. Isaías 9, 6 e 7. Vamos ler a palavra do Senhor. Todos acharam? Amém? Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Ele se chamará, o seu nome se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E do aumento deste principado de paz, a paz não haverá fim. Vou ler novamente. E do aumento deste principado e da paz não haverá fim. E sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Amém, irmãos? Irmãos, tudo isso aqui começa no Éden. Adão e Eva andavam com Deus em perfeita harmonia com aquilo, com a proposta que o Senhor Deus, ao criar todas as coisas, havia estabelecido. Era um relacionamento perfeito entre a criação e o Criador, até que o pecado entrou no mundo. O pecado aconteceu, e então o Senhor, o próprio Cristo encarnado, se manifestou para fazer aquilo que naquele momento trágico precisava ser feito. Você sabe quando você tem que intervir e tomar uma decisão difícil? Pois é, o nosso Senhor teve que fazer isso, e rapidamente, e Ele fez aquilo que Ele tinha que fazer. Gênesis 3, 21, então Adão e Eva são cobertos por peles de animais. Isso já nos aponta ao primeiro sacrifício que havia sido feito para cobrir o pecado, a nudez do homem. E no verso 23, então, nos diz que Adão e Eva são expulsos do jardim e a vida então seria muito, muito diferente. E em todo esse cenário, isso já nos anunciava, nos apontava para o grande sacrifício que haveria de ser feito, o sacrifício final, o sacrifício de Jesus. Gênesis 3,15, aonde nós vemos como em cada livro do Antigo Testamento a presença do Messias, algo que apontava para aquilo que tinha que ser feito e feito de uma forma definitiva para o sacrifício final. Então nós vemos que a promessa de que Jesus, que pisaria na cabeça da serpente, haveria de vir a este mundo. A partir de então, queridos, Deus começa a modelar, a moldar a nossa história, a história desse mundo, e através de sinais, revelar o seu plano redentor que aconteceria lá na frente, através do nosso Messias. Um plano de resgate de toda a humanidade. Isso aconteceria através do nosso Senhor, do seu nascimento, da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição e do seu domínio. É disso que esse texto fala, uma linda promessa daquilo que haveria de vir. Isaías olhava para frente, aquilo que Deus havia prometido. Hoje nós olhamos para trás e vemos aquilo que Jesus já fez, aquilo que já está consumado na cruz. E claro que não para por aí. O Senhor também diz: vão e cumpram a missão que eu estou lhes dando, para que eu possa voltar e lhes abençoar com a minha vinda, com as bodas do Cordeiro e com um reinado de paz eterno. Amém, queridos? Então nós vemos que desde o início Deus vem usando profetas. De várias maneiras Deus tem falado, e uma dessas maneiras é através dos seus profetas, daquelas pessoas que Deus mesmo levantou, ungiu e usou para trazer sinais sobre aquilo que o próprio Deus em Cristo haveria de fazer e de revelar. O que tinha que acontecer, está tudo lá no Antigo Testamento. Como que isso aconteceria? Quando que isso aconteceria?
aonde que estes fatos se dariam e por que isto aconteceria. Deus é um Deus de sinais, Deus é um Deus que fala, Deus é um Deus que busca. Lucas 19:10, e que salva. Ele busca para salvar, e quando Ele salva, Marcos, Ele envia para que essa salvação se estenda a outras pessoas. E Deus é um Deus de muitos detalhes, até a linhagem do Messias, desde o início, já havia sido colocada por Deus muitos sinais, porque Deus é um Deus de detalhes. No reino de Deus, os detalhes fazem muita diferença. Nunca despreze as pequenas coisas, nunca despreze os detalhes, porque Deus se manifesta através deles também. Mas ele também descreve as características, o profeta, de como que seria esse Messias. Quando nós vamos para Isaías 7, no verso 14, Isaías profetiza: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá, e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel, Deus conosco. Então, já havia sido predito a forma, o seu nascimento, como ele seria, como seria a sua fisionomia. Quando nós vamos para Isaías 53, no verso 2, a Bíblia nos diz que Jesus era um homem de dores, não havia beleza na sua afeição, para que os homens o considerassem, a sua fisionomia, como ele seria. No verso 3 do capítulo 53, nós vemos como seria a sua morte, como seria a vida do nosso Messias, uma vida cheia de dores, porque ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós podemos ser sarados de dentro para fora em Cristo Jesus. Então o profeta descreve detalhes, riqueza de detalhes. E já no Antigo Testamento, quando nós vamos para Oséias, capítulo 6, verso 2, Oséias, o profeta, profetiza, e esse Messias, ele haveria de ressuscitar no último dia, no grande dia, após a sua morte. Então, já lá, muitos anos atrás, tudo que nós vemos, que nós sabemos, o que a Bíblia nos diz, o que nós vivemos hoje, 2000 anos depois, já havia sido profetizado, predito, falado. Deus já tinha dado muitos sinais, riquezas de detalhes. Nós não vamos olhar para todos esses sinais, é impossível, é muita coisa, mas nós vamos nos ater em algo que Deus nos disse através desse texto, Isaías 9, verso 6 e verso 7. Debaixo da unção, da inspiração de Deus, o profeta Isaías, por volta de 700 antes de Cristo, muitos anos, 7 séculos antes da vinda do nosso Messias, Isaías prometeu que uma criança nasceria, uma criança em que o seu próprio nome revelaria o seu caráter, aquilo que ele haveria de fazer e o porquê ele haveria de fazer aquilo que ele precisaria fazer. O contexto aqui é o pior possível. Israel, povo de Deus, Isaías, estava vivendo um momento muito difícil. Quando nós vamos para o capítulo 8, último verso 22, diz assim: e olhando para a terra, isso aqui é Isaías, o mesmo que profetizou esperança, a esperança da vinda do Filho, ele diz dessa forma: eis que haverá angústia e escuridão, e sombras de ansiedade, e serão empurrados para as trevas. O que Deus estava falando aqui era, Israel se tornou, voltou, virou as costas para Deus e abandonou o seu Deus, e correu atrás de deuses. E Deus estava dizendo, você pode ler o capítulo 8, que Deus iria virar as costas para o seu povo, em punição, e que Israel haveria de ser invadido e subjugado pela Síria, pelos filisteus, e levado cativo, e haveria um tempo de muitas dores, de muitas trevas, porque o povo de Deus tinha virado as costas para o seu Deus. Irmãos amados,
Às vezes hoje essa é a nossa realidade. E Deus então diz: eu vou punir o meu povo. E Deus anuncia a invasão de exércitos inimigos para subjugá-los e levá-los cativos. É um cenário devastador. Foi um tempo de muita dor, de muito choro, de muita morte, de muita angústia, e em meio a tanto sofrimento, Isaías diz: mas há esperança em que uma criança haveria de nascer, uma criança especial e única, uma criança enviada pelo próprio Deus, diferente de qualquer outra criança, uma criança que haveria de vir ao mundo sem a participação humana, sem a participação do homem, sem os benefícios da inseminação humana, uma criança que viria ao mundo e se chamaria Deus conosco, nosso Salvador, nosso Messias, Emanuel, Deus o traria. Então, Isaías diz: um menino nos nasceu. Isso mostra a humanidade do nosso Messias. Jesus, sim, ele foi 100% Deus, e ele foi 100% homem. E quando você olha para um bebê pequenininho, qual é a impressão que vem à sua mente? Poder, majestade, força, domínio. Eu creio que a primeira impressão que vem às nossas mentes é o oposto. Alguém que é frágil, que é vulnerável, que precisa de cuidado, de proteção dos seus pais, da sua família, senão não há possibilidades de sobrevivência. E Jesus foi tudo isso. Aquele bebezinho pequenininho, ele era frágil, vulnerável, de fato, precisava de cuidados, mas ele já tinha em si o poder, a glória, a força, a majestade. Mas o próprio Senhor, ele menciona, nós temos outras menções, como em Filipenses 2, de 5 a 9, aonde é mencionado que Deus, Jesus, Deus, se despojou da sua glória, da sua majestade, e ele veio viver entre nós. Eu creio que é impossível que nós possamos compreender a totalidade disso daqui, como que Deus, o Deus dos céus, o Rei dos reis, o Rei da glória, tenha se tornado carne e habitado entre nós. Então, quando nós vamos para João 1,14, a Bíblia diz que a luz resplandeceu sobre as trevas, e as trevas não compreenderam a luz, não compreenderam. A Bíblia diz que essa mesma cruz, que para aqueles que creem é poderosa para salvar, para aqueles que não compreendem, ela é loucura. E esse menino veio, um filho, um menino nos nasceu. O Todo-Poderoso se tornou fraco, ele teve fome, teve sede, ele dormiu enquanto todos se afadigavam no barco. Ele precisou comer, ele precisou beber, ele chorou quando o seu amigo Lázaro morreu, porque ele amava Lázaro. Isso mostra a humanidade do nosso Senhor, do nosso Jesus. O Criador tornou-se criatura, o Rei da glória se esvaziou, a ponto de ser preciso em que o Espírito Santo de Deus o enchesse, e ele fosse cheio para operar a missão que o Pai o havia dado. Jesus precisou orar, interceder e clamar a Deus e passar noites inteiras na presença de Deus. Quanto mais nós, irmãos, se Jesus, que não tinha pecado, que não tinha mazela, que não tinha intriga, que não fazia fofoca, que não falava mal de ninguém, apesar de ser tentado, precisou interceder tanto. Meu Pai amado, o que sobrou para a gente, irmãos? Será que nós não precisamos clamar muito mais ainda? Enquanto criança, Jesus se coloca em submissão à vontade de Deus e sob a direção e o cuidado dos seus pais terrenos. Um menino terreno, humano, mas a profecia vai muito além. Ela não fala só que um menino nos nasceu, ela fala um filho se nos deu. Um filho, que filho é esse? Ou melhor, filho de quem? João 3,16 nos dá a resposta, o próprio Jesus. Filho do Deus Altíssimo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único
o Filho de Deus. Aqui mostra a deidade, a divindade de Jesus. Um filho de Deus, Filho de Deus, o único que já existia mesmo antes de ser concebido, mesmo antes de nascer, ele já foi, ele era. João 1:1, ele era, o Verbo era, mas ele também se fez carne. Nós, Filho do Deus Altíssimo, o próprio Deus, Jesus Cristo. Em João 3,17, o próprio Senhor diz que Deus era o seu Pai. E por 16 vezes no Evangelho de João, Jesus ele continua afirmando sobre a sua paternidade e a sua missão. A sua paternidade e a sua missão. Ele havia sido enviado por Deus com uma missão e Deus era o seu Pai. Então, nós vemos em Filipenses 2,5 que Jesus se despojou de toda a sua glória, não usurpou ser igual a Deus, mas ele se esvaziou da sua glória, em contraste com João, capítulo 1, verso 1, em que diz que ele é o Verbo, a palavra, eterno, mas ele assumiu a sua humanidade, é a divindade dentro da humanidade. É impossível entender isso, é impossível, queridos. Jesus não se tornou Deus, como muitos dizem, após tudo que ele veio fazer. Ele sempre foi Deus, ele sempre vai ser Deus, nós nunca podemos negar isso. Mas também o Filho foi entregue, o Filho que foi entregue receberia autoridade, poder e domínio. A Bíblia nos diz no verso 6, e o governo está sobre os seus ombros. Então nós temos um verso só, que fala da humanidade de Jesus, da divindade de Jesus e da soberania de Jesus, o nosso Messias. Soberano, o governo está sobre os seus ombros, governo. Que governo que é esse? Eu creio que nós temos que permitir que o Senhor restaure no nosso coração o conceito de governo, que se tem uma coisa que a história tem nos provado, é que nós somos incapazes, os seres humanos são incapazes de governar sobre si mesmos, o seu próximo, sem conseguir se corromper com esse poder. E depois de algum tempo, apesar da primeira motivação ter sido nobre, talvez, de começar a usar o poder que lhe foi conferido para os seus próprios interesses. O que funciona nesse mundo, irmãos? Socialismo, comunismo? Não, já nos provou que não funciona. A monarquia, talvez não também. Lá na Suazilândia, as coisas são uma bagunça tremenda. Então é a democracia. Olha para a nossa democracia, irmãos. Tudo aquilo que se foi proposto, nós precisamos de um governo que legitime as coisas boas, os bons costumes, aquilo que é moral, a boa moral. E tudo que nós vemos é o inverso disso. O nosso governo, o nosso sistema, a nossa democracia, validando, assinando embaixo, confirmando tudo aquilo que não presta, toda sorte de imoralidades. Podemos citar algumas, muitas. O que falar dessa nova lei? Transitando, deixando todo mundo doido. A questão da ideologia de gênero, a legalização do aborto, da prostituição. Então nós temos um governo que é culminado com a agenda global, que tem um compromisso que não é um compromisso com Deus da Bíblia e com os bons costumes e com a boa moral, mas é um compromisso com os senhores desse mundo, porque tudo que tem sido imoral tem sido legitimado. Então nós temos que tomar uma posição, porque nem tudo que é legal também é moral. Nem tudo que a nossa lei aprova, Deus aprova. E esse é um grande desafio. Mas a Bíblia diz que o governo estaria sobre os seus ombros. O governo estaria sobre os seus ombros. E como que ele governaria? Como que ele faria isso? Certamente não como nós temos visto.
Isaías 9, no verso 7, quando fala que o seu governo seria um governo de paz, uma paz sem fim, e com o aumento deste principado, desse governo, haveria paz sem fim. A paz, e o Senhor reinaria para todos sempre. O único que pode fazer isso é aquele que criou todas as coisas, que veio à terra que ele havia criado, e que voltou para a sua glória, e voltará para reinar sobre essa terra, sobre o seu povo com justiça e com juízo. O seu reinado é um reinado justo, perfeito, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E o seu reinado, em tempos de grandes crises, como nós vemos que a Bíblia, que o próprio Senhor prediz, em Mateus 24, em tantos outros lugares, e haveria maravilhas. Quando nós vamos para Isaías 65, eu não tenho mais tempo, anota Isaías 65, Isaías 11, 6, diz que o reinado do nosso Messias seria um reinado maravilhoso, aonde pessoas, coisas, elementos da natureza que hoje se repelem, estariam juntos debaixo da soberania de Deus. Apocalipse 21, de 1 a 7, é um governo de paz, onde não haverá mais lágrimas, dor ou pranto ou morte, o governo do nosso Messias. Um filho que nos foi dado, que enterrou os nossos pecados, através da sua morte e da sua ressurreição. Um filho que já está novamente a retornar, para buscar os seus, para estabelecer o seu reinado, como nós vemos no capítulo 7. Apocalipse 21, 6, diz que esta palavra nos é verdadeira, ela é fiel, ela é verdadeira, ela não vai passar, e nós estaremos nos alegrando no seu reino, ou nós estaremos amargando eternamente sob o seu julgamento, quando ele voltar para estabelecer o seu reino. Nós temos duas classes de pessoas que vão se relacionar com essa vinda de Cristo, e com o grande julgamento após a sua vinda, o grande trono branco, aqueles que vão celebrar com Jesus a sua vinda, nas suas promessas, ou aqueles que vão chorar eternamente, porque foram condenados por terem rejeitado o Messias, esse Filho que o Senhor envia ao nosso mundo, por terem rejeitado o seu senhorio, aqueles que decidiram não seguir a Jesus, não obedecer à palavra. Mas nós também teremos aqueles que João, capítulo 1, verso 12, menciona, aqueles todos quantos o receberam, creram nele, o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos em Cristo Jesus, os cidadãos desse reino eterno, desse reino glorioso. Então a nossa oração é aquela que João fez em Apocalipse 22, 20, Senhor, vem logo, Maranata, vem Senhor Jesus, vem buscar o teu povo, vem levar o teu povo para a tua glória, vem fazer a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus, vem estabelecer o seu reino eterno entre nós, para que haja equidade e bondade e paz eterna, para que coisas maravilhosas possam acontecer. Mas primeiro, antes que isso aconteça, lá, ou quando Jesus voltar, ou se Ele voltar para cada um de nós, no tempo que Ele mesmo sabe, eu já termino com isso, eu preciso permitir que esse reino faça parte da minha vida hoje, eu preciso me relacionar com o Rei dos Reis hoje, nesse momento, entregar a minha vida, a minha causa, a minha família nas mãos do meu Jesus, para ganhar o reino de Deus. Mas antes de ganhar o reino de Deus, eu tenho que abrir mão do reino da terra. Essa é a verdade. Lucas 16, 14 diz que eu não posso servir a Deus e servir ao príncipe desse mundo, a Mamon, as coisas desse mundo, ao materialismo. Eu preciso fazer uma escolha hoje. Aliás, nós todos já fizemos uma escolha, e se a nossa escolha foi uma escolha errada, hoje é tempo de você reverter isso. Faça a escolha certa, isso é conversão, metanoia, 180 graus.
Nós estamos todos entrando no princípio do fim, queridos. E nós temos que nos lembrar, o último texto que eu quero compartilhar com vocês, está lá em 1 João 15:12, então nós vamos fechar, passei já 3 minutos já. 1 João 5:12, a palavra nos diz assim: quem tem o Filho, esse Filho que foi dado, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Para ganhar o reino de Deus, eu preciso ter o Filho, nosso Messias. No nascimento, vida, morte e ressurreição está de Cristo Jesus, está o que nós precisamos, a nossa libertação, a nossa cura, a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados e a garantia de que você e eu seremos cidadãos desse reino eterno, de paz eterna do nosso Messias. Faça hoje a sua escolha. Faça hoje a sua escolha. Decida fazer parte do reino de Deus, no nome de Jesus. Porque esse menino que cresceu, morreu e ressuscitou, está à destra de Deus Pai, já está às portas novamente. Ele está voltando para buscar os seus remidos, a sua igreja. Deus te abençoe, pastor.